pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues. Para você que já me conhece, sabe o porquê desse vídeo, sabe o porquê de eu estar aqui mais uma vez. Então, nós estamos dando aqui continuidade à nossa série de estudos desse livro que tem nos ajudado muito a entender e compreender o que Deus tem feito ao nosso redor, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Nós estamos aí na unidade 5 e hoje nós chegamos no dia 3, onde nós vamos falar que Deus ele se revela, ok? Então assim tem sido grandioso, abençoador, a palavra correta, abençoador. Quem é que não quer conhecer Deus e fazer a sua vontade? Deus, ele se revela. Vamos entrar nessa para ver de formas que ele se revela, qual é o propósito de Deus se revelar e o porquê disso. Está sendo legal para você esses estudos? Compartilha, dá um like, comenta, abençoa a vida de outra pessoa. Com certeza, se estiver sendo abençoador para você, abençoa outra pessoa também. Isso é para a glória de Deus, é para que o nome dele se expanda por aí afora, que o nome do Senhor e as suas maravilhas cresça mais e mais. Deus está interessado em salvar vidas e ele usa pessoas como um instrumento. Eu só sou um instrumento na mão do Senhor. Então, não é nada para mim, é para a glória de Deus. Comunica, compartilha, vai, abençoa alguém, com certeza essa pessoa vai te agradecer para o resto da vida. Vai, vamos nessa, vem comigo, vamos mais nesse estudo, vamos concluir essa unidade hoje no dia 3, em nome de Jesus. Antes de você dar início aos seus estudos, você não esqueça de fazer aquilo que a gente já combina, tá bom? De orar todas as vezes, pedindo direção e discernimento ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe e vamos para mais um estudo em nome de Jesus. Bom, pessoal, então vamos lá para mais uma aula de hoje, a unidade 5 do dia 3, aonde nós vamos ver que Deus, ele se revela. As revelações de Deus se destinam a trazer você a um relacionamento de amor com ele. Deus fala a seu povo. E quando ele fala, o que ele revela? Em toda a Bíblia, nós vamos ver que quando Deus fala, é para revelar algo a respeito de si mesmo, ou sobre os seus propósitos e o seu modo de agir. As revelações de Deus se destinam a trazer você para um relacionamento de amor com Ele. Deus, ele revela a si mesmo. E quando Deus lhe fala pelo Espírito Santo, ele frequentemente revela alguma coisa sobre si mesmo. Revela seu nome, né? Ou revela a sua natureza e o seu caráter. Eu vou pedir para que você preste atenção nesses versículos a seguir e depois de cada um deles você vai escrever aí nas suas anotações o que Deus está revelando sobre Ele mesmo, tá ok? Vamos lá. Em Gênesis 17, do versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus estava revelando ali sobre Ele mesmo? Responde aí nas suas anotações. Vamos para outro? Levítico 19, de 1 a 2. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Malaquias 3, versículos 6 e 7. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão,
viverá para sempre. A gente vê que Deus ele se revela para aumentar a nossa fé. Deus revelou a si mesmo a Abraão por seu nome, Deus Todo-Poderoso. A Moisés ele revelou a sua natureza santa. Deus falou a Israel por meio de Malaquias e revelou que é imutável e perdoador. Jesus se revelou como o pão vivo e a fonte da vida eterna. Deus fala a você quando quer envolvê-lo no seu trabalho. Ele se revela a fim de ajudar a pessoa a responder com fé. A pessoa pode responder melhor às instruções de Deus quando crê que Ele é quem diz ser. E quando crê que Ele pode fazer o que diz que vai fazer. Eu vou pedir para que você pare por um minuto e medite na razão por que Deus se revelou de maneira como o fez. A cada uma daquelas pessoas no textos aí que eu citei anteriormente, quando você achar que já tem uma ideia por que cada revelação foi feita, eu vou pedir para que você prossiga, tá bom? Nos nossos estudos. Então vamos lá. Aos 99 anos, Abraão precisava saber que Deus era todo-poderoso, completamente forte, capaz de fazer qualquer coisa. Assim, Abraão poderia crer que Deus seria capaz de lhe dar um filho, mesmo naquela idade avançada. Por Moisés, Deus disse que era santo. Seu povo tinha de crer que ele era santo, a fim de que, em resposta, ser santo também. Por Malaquias, Deus revelou sua natureza perdoadora, a fim de que o povo pudesse crer que seria perdoado e retornasse para ele. Jesus revelou que Deus é a fonte da vida eterna, a fim de que os judeus pudessem crer e reagir de forma a receber a vida. Vou pedir para que você responda também. Por que Deus revela a si mesmo? O seu nome, sua natureza e o seu caráter. Vamos continuar. Deus revela a si mesmo a fim de aumentar a fé que induz à ação. Você precisa ouvir atentamente o que Deus lhe revela a respeito dele mesmo. Isso será decisivo quando você vier a passar em uma crise em sua fé. Você terá que crer que Deus é quem diz ser. Você terá de crer que Deus pode fazer o que diz que vai fazer. Você terá que ajustar o seu pensamento à luz dessa maneira de crer, confiando em que Deus vai mostrar que Ele é quem diz ser. E você, então, vai obedecer a Ele. E quando você obedece, Deus então faz a sua obra por meio de você e demonstra quem é e o que é e diz ser aquilo que Ele é. E assim você conhecerá Deus por experiência. Você saberá que Ele é quem diz ser. Por exemplo, quando foi que Abraão conheceu Deus como Todo-Poderoso? Bem, ele sabia disso na sua mente, a partir do momento em que Deus disse que era todo-poderoso. Mas Abraão soube por experiência própria que Deus era todo-poderoso, quando algo que somente Deus poderia fazer foi feito na sua vida. Quando Deus deu um filho a Abraão, que estava com 100 anos, e a Sara com 90. Eu vou pedir para que você complete um espaço que eu vou colocar aí para você em branco e você mencione algo que Deus revela ao falar pelo Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Deus fala pelo Espírito Santo com o fim de revelar um espaço, seus propósitos e seu modo de agir. Vamos dar continuidade. Deus revela os seus propósitos. Quando Deus revela os seus propósitos de maneira que você possa saber o que Ele vai dizer, e se você
vai se juntar a Deus, você precisa saber o que Ele está por fazer. O que você planeja fazer para Deus não é importante. O que Ele planeja fazer onde você está é muito mais importante. Deus nos fala com um determinado propósito em mente. Isso é apenas uma revisão para você. Você pode ver isso anteriormente, que a gente já foi falado isso. Quando ele veio a Noé, Deus não lhe perguntou: o que você quer fazer para mim? Antes ele veio para revelar o que estava para fazer. Era muito mais importante saber o que Deus estava para fazer. Realmente não importava muito saber o que Noé tinha planejado fazer para Deus. Deus estava para destruir o mundo e queria agir por intermédio de Noé para realizar o seu propósito, salvar um remanescente das pessoas e animais para poder repovoar a terra. Da mesma forma, Deus foi até Abrão e falou com ele, porque tinha em mente um propósito. Deus estava para construir uma nação para si mesmo. Deus estava para concretizar o seu propósito usando Abraão. Quando Deus se preparou para destruir Sodoma e Gomorra, ele não perguntou a Abraão o que esse pretendia fazer ou o que ele estava planejando fazer para Deus. Era crucial para Abraão saber o que Deus estava para fazer. Por isso, Deus lhe revelou seus propósitos. O princípio apresentado nesse versículo é visto por toda a Bíblia como os juízes, como o Davi, com os profetas, com os discípulos e com Paulo. Quando Deus estava para fazer alguma coisa, ele tomava a iniciativa de vir aos seus servos. Ele falava para revelar os seus planos e os seus propósitos, e então podia envolvê-los a realizar esses propósitos por intermédio deles. Em contraste, em contratempo, frequentemente, nós começamos a ter os nossos sonhos sobre o que nós queremos fazer para Deus. Então, a nossa tendência é fazer planos de longo alcance, baseado na prioridade da nossa escolha. Mas o importante é o que Deus planeja fazer onde nós estamos e como Ele deseja fazer por nosso intermédio. Veja o que o salmista tinha a dizer sobre os planos e o propósito. No Salmo 33, do versículo 10 e 11, o Senhor desfaz os conselhos das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Eu vou pedir para que você leia Provérbios 19, 21 e Salmos 33, esse que nós vimos agora, do 10 ao 11, e me responda por que Deus revela os seus propósitos. Baseado no Salmo 33, nesse versículo 10 e 11, eu vou pedir para que você também me responda algumas perguntas. Então vamos lá. Número 1. O que o Senhor faz com os planos das nações? Número 2. O que o Senhor faz com os propósitos dos povos? Número 3. O que acontece com os planos e os propósitos do Senhor? Você está vendo porque precisa conhecer os planos e os propósitos de Deus? Os planos e os propósitos que você tem precisam ser os planos e os propósitos de Deus. Ou então, você não vai experimentá-lo agindo por meio da sua vida. Deus revela os seus planos a fim de que você saiba o que Ele está para fazer. Então você pode juntar-se a Ele. Os planos e propósitos de Deus permanecerão. Eles serão realizados. Ele derrota e frustra os planos das nações e os propósitos dos povos. O planejamento é uma ferramenta que Deus pode lhe dar para usar, mas isso jamais pode substituir Deus. O seu relacionamento com Deus é muito mais importante para Ele do que qualquer planejamento que possa fazer através de você.
O nosso maior problema com o planejamento é que nós planejamos e fazemos com a nossa própria sabedoria coisas que só Deus tem o direito de determinar. Nós não podemos saber o quando, o onde ou o como da vontade de Deus antes que Ele mesmo nos diga. Deus quer que sigamos diariamente e não apenas que a gente siga um plano. Se nós tentarmos estabelecer todos os detalhes de uma reunião de planejamento, a nossa tendência será pensar o seguinte: agora que sabemos para onde estamos indo e como chegar lá, podemos fazer o trabalho. E então, nos esquecemos da necessidade de um relacionamento diário e íntimo com o Senhor, com o nosso Deus. Podemos sair realizando os nossos planos, esquecendo do nosso relacionamento com Deus. Deus nos criou para um relacionamento eterno, um relacionamento constante de amor. A vida é nossa oportunidade de experimentar Deus em ação. Planejar não é de todo um errado. Você não pode planejar mais do que Deus quer que você planeje. Deixa Deus agir, deixe Deus interromper ou redirecionar os seus planos em qualquer tempo, em qualquer momento que Ele quiser. Permaneça em íntimo relacionamento com Ele, para que possa sempre ouvir a Ele e a sua voz, e quando quiser falar com você. Eu vou pedir para que você preencha também essas lacunas com uma frase que eu vou colocar agora para você, e no espaço vazio você vai preencher para mim, tá bom? Deus fala pelo Espírito Santo com o fim de revelar, aí um espaço, espaço, e seus modos de agir. Deus revela os seus modos de agir. Até mesmo um leitor acidental da Bíblia e sem muita informação pode ver que os modos de agir de Deus e seus planos são muito diferentes dos modos de agir dos planos dos homens, porque Deus ele usa os princípios do reino para realizar os propósitos do reino. Deus revela os seus modos de agir a nós porque eles são o único meio de alcançar os seus propósitos. Seu alvo é sempre se revelar às pessoas e atraí-las a um relacionamento de amor com Ele. Seus caminhos são sempre redentores. Ele age de tal forma a revelar a si mesmo e também o seu amor. Deus não fica simplesmente por perto para nos ajudar a alcançar os nossos alvos para Ele. Ele vem, realiza seus próprios alvos por nosso intermédio e de sua própria maneira. Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Ele não age segundo o caminho dos homens. Nós não podemos fazer a obra de Deus usando nossos caminhos. Esse é um dos mais sérios problemas de pecado que as pessoas enfrentam. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Está em Isaías 53, 6. E aí eu quero que você me responda, por que Deus revela o seu modo de agir? Os nossos caminhos podem parecer bons a nós. Podemos até alcançar um relativo sucesso. Quando, no entanto, tentamos fazer a obra de Deus do nosso próprio jeito, nunca vamos ver o extraordinário poder dele naquilo que fazemos. Porque Deus ele revela o seu modo de agir, porque eles são únicos. E é o único meio também de realizar o seu propósito. Quando Deus realiza seus propósitos a seu jeito, usando-nos como instrumento, as pessoas vêm a conhecer a Ele mais pessoalmente. Elas percebem que o que tem acontecido só pode ser explicado por Deus. Ele receberá a glória.
A utilização dos princípios do reino de Deus é vista na vida dos discípulos. Jesus pediu a eles que alimentassem as multidões. A resposta deles foi que Jesus mandasse as multidões para casa. E Jesus, usando os princípios do reino, fez a multidão sentar e alimentou eles. E ainda sobraram cestos cheios de pão. Eles viram o Pai realizar um milagre. Que contraste! Os discípulos teriam despedido as multidões vazias e famintas a um mundo que estava observando o tempo todo. Deus demonstrou o seu amor, sua natureza e o seu poder. Esse tipo de manifestação poderosa aconteceu muitas vezes na vida dos discípulos. Eles tiveram que aprender a funcionar de acordo com os princípios do reino para fazer a obra do reino. Alcançando-se os propósitos do reino de acordo com os princípios, a glória é dada a Deus. Você precisa aprender a fazer a obra do reino de acordo com os princípios do reino. Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas. Quando Deus fala por intermédio do seu Espírito, quais são as 3 coisas que ele revela? Completa aí, por favor. Deus fala pelo Espírito Santo com o fim de revelar um espaço, seus, outro espaço e seus, outro espaço. Quando eu comecei a aprender a caminhar com Deus, eu dependia demais das outras pessoas. Eu costumava correr de um lado para o outro e dizer: você acha que eu estou percebendo em minha vida e isso é de Deus mesmo? Eu penso que sim. E você o que pensa? Eu dependia inconscientemente ou conscientemente dos outros, ao invés de depender do relacionamento que eu tinha com Deus. Finalmente cheguei a pensar o seguinte: vou me aproximar do Senhor para esclarecer aquilo que estou absolutamente certa de que é Ele que está me dizendo. Depois eu vou observar para ver como Deus confirma isso. Desenvolvi esse processo por algum tempo em diversas áreas da minha vida. O meu relacionamento em amor com Deus se tornou algo muito importante. Comecei a descobrir uma maneira muito pessoal e bem clara pela qual Deus estava fazendo conhecidos a mim, aos seus modos de agir. Deus me revelava seus modos de agir por sua palavra. Em lições que nós vamos ver daí para frente, vamos ver como Deus, para confirmar a sua vontade, para nós Ele fala também pela oração, pela circunstância e pela igreja. Agora eu vou pedir para que você ore, que você identifique as afirmações ou o versículo que Deus quer que você compreenda, que você aprenda e você pratique. E depois você vai pegar ou essa afirmação ou esse versículo mais importante que você leu hoje e você vai escrever com as suas próprias palavras como uma resposta de oração a Deus. E depois você vai dizer o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje. Vamos para o resumo? As revelações de Deus têm como finalidade me conduzir a um relacionamento de amor com Ele. Deus se revela a mim para aumentar a fé. Deus revela seus propósitos para que eu faça a sua obra. Deus revela seu modo de agir para que eu possa alcançar os seus propósitos. E é isso, pessoal. Assim nós finalizamos, então, essa unidade 5 no dia 3. E espero que tenha sido outra aula abençoada. E que Deus continue falando no seu coração, que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar a sua vida. E que Deus te abençoe. E até um próximo estudo. Em nome de Jesus.